Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais este vídeo aqui para o canal das Edições Cristo Rei. Eu sou o Guilherme Ferreira, fundador e responsável pela editora, e vamos seguir, depois da série iniciada sobre o combo que nós temos, o mínimo para não ser um católico medíocre. Você pode ver os 3 primeiros vídeos aqui no nosso canal. Você pode adquirir o combo com o Catecismo, um livro sobre doutrina social da igreja e um livro sobre vida espiritual, Caminho de Perfeição, especificamente para leigos. Agora vamos dar sequência com um tema diferente, que toca um pouco também, principalmente em relação à questão da vida laical, toca um pouco no tema do combo, né? Teremos lançamentos este ano, se Deus quiser, muitos lançamentos, coisas inéditas, né? Eu procuro ao máximo evitar publicações repetidas pela editora. Eu sei que com relação aos livros em domínio público isso é difícil, porque em algum momento ou outro um colega editor pode acabar tendo a ideia de publicar o mesmo livro, com uma edição diferente, um recorte diferente, comentários, notas, apresentação, etc. Óbvio, também a capa vai ser diferente, mas eu procuro sempre trazer coisas inéditas, né? Por exemplo, eu trouxe para o Brasil, pelas Edições Cristo Rei, o Edward Feser, com A Última Superstição. Eu trouxe também o primeiro livro de que se tem notícia sobre a Cristiada em língua portuguesa. Um pequeno livro de 100 e poucas páginas, A Guerra dos Cristeiros. Cristiada esta que comemora 100 anos este ano, então vai ter um vídeo especial também sobre a Cristiada. E este livro também, Casais Santos, que é tema do vídeo de hoje, um livro inédito, com um recorte inédito, né? É um livro de 100 e poucas páginas também, pouco mais de 100 páginas, e a proposta do autor, o Thomas Kevin Kraft, um sacerdote dominicano, é apresentar resumos de biografias de casais que eles chamam de santos bem casados, né, o que viveram a santidade como um casal bem casado, ou seja, pessoas que viveram o matrimônio, a plenitude do sacramento do matrimônio, e se santificaram pelo sacramento do matrimônio, não um por causa do outro cônjuge, né? Por exemplo, nós temos o caso de, o mais famoso talvez, o caso de Santa Rita de Cássia, que carregou uma cruz pesadíssima no matrimônio, porque o seu marido era uma pessoa extremamente difícil, ela sofreu bastante por causa do marido, era um homem muito irascível. Aí nós também temos uma breve biografia de Santa Rita de Cássia, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, Vida e Novena de Santa Rita de Cássia, está entre os mais vendidos da nossa editora, então você pode conferir também. Ela sofreu bastante nas mãos do marido, era uma pessoa muito irascível, um homem muito difícil. A proposta deste livro não é esta, né? É falar de casais, de homens e mulheres que entenderam mutuamente o grau de sacralidade e de beleza que é o sacramento do matrimônio. E viveram aquilo, se santificaram como casal, né? São 12 percursos biográficos, mais ou menos breves, né? Cada um aí mais ou menos com 9, 10 páginas. E eu queria aproveitar o tema deste livro para falar sobre matrimônio enquanto tal. E como que hoje, no mundo atual, de certa forma, pelo menos nas sociedades ocidentais aqui, Europa, Américas, né, no mundo ocidental, como que, de algum modo, em certo sentido, a gente pode dizer que só a Igreja Católica realmente oferece para as pessoas, em sua doutrina, né, segundo o Catecismo, que também está baseado nas Sagradas Escrituras, só a Igreja Católica oferece mesmo um caminho para a vivência do que seria verdadeiramente um matrimônio. Só a Igreja Católica oferece a estruturação de uma família com um recorte muito singular, muito único, né? Que olha para os esposos como uma só carne
e chama esses esposos, esses cônjuges, a uma união tal que não se compara a nenhum outro caminho que possa existir na humanidade. Eu arriscaria dizer. Eu sei que tem um matrimônio natural, eu sei que existe casamento nas igrejas protestantes, mas os protestantes, por exemplo, aceitam o divórcio, né? A igreja não. Já começa por aí. E toda essa exigência que a igreja tem em relação ao sacramento do matrimônio, a questão da fidelidade, da indissolubilidade do matrimônio, a abertura à vida, do chamado, a transmissão do evangelho para a prole, tudo isso torna o sacramento do matrimônio muito exigente, de certa forma, mas, em contrapartida, a própria teologia do sacramento já oferece uma solução, por assim dizer, para esse peso todo, comprovando mais uma vez aquelas palavras de Nosso Senhor de que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Por que eu estou dizendo isso? Porque o sacramento do matrimônio ele tem graças de Estado específicas. E todo casal católico, vivendo em estado de graça, quando pede essas graças de Estado, quando pede ali na sinceridade da oração, na constância, na firmeza da oração, que Nosso Senhor dê essas graças de Estado para que cada um cumpra a sua tarefa e o casal em conjunto cumpra a sua tarefa da melhor maneira possível, essas graças são dadas. E quando a gente olha para trás, com o passar dos anos, né, a gente claramente vê que o jugo de Nosso Senhor é realmente leve. A gente olha para dificuldades enfrentadas e fala assim, como que eu passei por isso? Como que eu enfrentei isso com a minha esposa? Né? Então, isto é uma realidade. Isto é uma realidade. Por quê? Como diria o Fulton Sheen, isso é inclusive um título de uma obra dele, não são dois que se casam, mas são três. Marido e mulher, e está ali o Cristo, junto com eles, presente de forma misteriosa no lar, naquela família que se forma. Então não seria exagero dizer que, em certo sentido, só existe hoje, a gente só vai ver uma vivência plena de matrimônio num casal católico que está realmente aberto para viver o matrimônio. Porque, óbvio, muitos casais católicos se casam na igreja só por tradição, porque a mulher acha bonito ter o vestido de noiva, ter a festa, aquela coisa. Né? Querem casar num templo católico. Existem muitos templos católicos muito bonitos, né? Com arquiteturas, imagens, etc. Tem outros que são horrorosos, né? Os mais modernos. Mas ainda assim ele guarda aquela solenidade, né? Tem todo esse simbolismo da mulher entrando de branco, vestida como uma rainha, como se fosse uma rainha, uma princesa, uma rainha, porque é um sacramento, é o único sacramento no qual a mulher também celebra, né? Pouco se fala sobre isso. A mulher celebra, mas as mulheres não celebram o sacramento. Sim, a mulher celebra o sacramento do matrimônio, junto com o cônjuge, né? O sacerdote, ele está ali assistindo à celebração daquele sacramento, junto com as testemunhas. Assim. E está oficiando ali, chancelando, né? Mas quem celebra mesmo o sacramento são os noivos. E estes 12 casais viveram isso de forma muito plena. Né? Eu vou ler aqui para vocês os critérios que o padre Thomas utilizou, né, para selecionar esses casais. E eu lembro que eu cheguei a vendo informações sobre ele na época que surgiu a oportunidade de trazer esse livro. Ele foi publicado inicialmente numa coedição com a Cleofas, né, e hoje e ele me chegou de forma muito providencial. Se eu não me engano, uma leitora da editora, uma cliente que falou desse livro, falou que ela ia dar como lembrança de casamento uma tradução, né, desse livro. Inclusive ela está aqui, né, referenciada, né, como tradutora, é a Lidiane Alves. Então se a Lidiane assistir esse vídeo aí em algum momento, manda um abraço para ela e agradeço, né, pelo bem que este livro tem feito para muitos casais. E aí, na época, eu tive a oportunidade de conhecer o professor Felipe Aquino, o filho dele, e surgiu essa ideia de fazer uma coedição, e hoje ele está
está lá na Cleofas, mas também está com a nossa edição aqui separada, né? Então vou ler aqui os critérios que ele utilizou, né? Para eliminar, né, alguns dos casais. Então, primeiro, que eu comentei aqui, os que viveram um inferno no matrimônio e se fizeram santos por conta do cônjuge, suportando um cônjuge mau caráter ou uma pessoa desequilibrada mentalmente, etc, etc, etc. Então, não servia para ele para estar aqui. Os que viveram o celibato, apesar de serem casados. Então, ele coloca aqui os casais que não viveram o celibato. Pode ser que um ou outro não tenha tido filhos, mas não foi porque não estiveram por causa do celibato, né? Não deixaram de ter filhos por causa do celibato, mas por algum problema mesmo ali do esposo ou da esposa. Os que foram canonizados pelo que fizeram depois do seu matrimônio. Então, tem aquelas pessoas que ficaram viúvas e foram para a vida religiosa, ou o homem virou sacerdote, etc. Os que foram reconhecidos como santos por virtudes alheias ao matrimônio. Por exemplo, por sua generosidade para com os pobres, enfermos ou para com os próprios filhos. O que não significa que esses casais aqui não tivessem essas virtudes, né? Mas elas não são específicas do sacramento do matrimônio. E os que, por sua situação social ou religiosa, sobretudo a realeza medieval, ou muito ricos, e os superdotados, e os que viviam em circunstâncias insólitas, são dificilmente imitáveis pelos casais de pessoas comuns da atualidade. Então ele tirou esses exemplos também. Os casais de santos cujas vidas conjugais são-nos quase inteiramente desconhecidas. Então, só tem aqui aquelas pessoas cujas vidas, sobre as quais nós temos informações a respeito de sua convivência conjugal, como que era o trato entre eles, né? Como que era a vivência desses casais. E aí, quais são os casais que ele nos apresenta aqui? Né? Nem todos estão canonizados, né? Mas estudando ali a sua vida, é possível ver que viveram a santidade nesse contexto matrimonial. Então, santos Aurélio e Natália, Félix e Liliosa, e o monge Jorge, companheiros mártires. Número 2, Santa Margarida e Malcolm Canmore, reis da Escócia. Singular delicadeza como casal e união em todas as suas obras. São Luís e Margarida de Provença, reis da França. Discernimento em casal. Esse é o traço que ele explora aqui. Número 4, Santa Francisca Romana e Lorenzo de Ponziani, sua cunhada Vanozza e seu esposo, unidos nas obras de caridade. 5, São Tomás More e Jane Colt, e depois de enviuvar, Alice Middleton, sua filha Meg, Margarida e Guilherme Roper. As alegrias do lar e a santidade familiar. Então, Thomas More, ele teve um primeiro matrimônio, ficou viúvo, depois se casou novamente. E, em dado interessante, o Thomas More, ele teve um tempo na Cartucha também. Passou um período ali de experiência vocacional na Cartucha. Poucas pessoas conhecem os seus escritos espirituais, são muito profundos, muito profundos. As pessoas conhecem ele geralmente por causa da Utopia. Utopia que esteve no Índex, aí as pessoas falam, só foi santo porque foi mártir. Ora, espera aí, para ter sido fiel até o martírio, né, foram pouquíssimos daquela época. Lembrando que, junto com ele, apenas, na hierarquia, apenas o John Fisher, né, permaneceu firme junto com ele. Então, a graça do martírio foi dada a ele porque ele já era um homem fiel. Claro que existem mártires que recebem a graça naquele momento específico ali da perseguição. Mas se a gente olha para a vida do Thomas More, a gente vê que ele teve um histórico de fidelidade, né? E há biógrafos que dizem que a Utopia foi ali um livro escrito, ele foi escrito em latim, e ele foi escrito ali para um contexto de meio que uma piada ali que ele enviou para o Erasmo de Roterdã, né?
não significa necessariamente que ele estava aderindo àquelas teses ali do conteúdo da utopia. Não, tem gente que, no intuito de implicar aí com as canonizações da igreja, nem com isso se convence, né? Eu prefiro olhar para o Thomas More, por exemplo, das cartas na prisão, né, da agonia com Cristo, de tantos escritos muito profundos e muito belos e muito ortodoxos que ele nos deixou, né? Aí, número 6, a beata Ana Maria Taide e Domênico Taide, pobres cheios de Deus. Número 7, não poderia faltar aqui, Santos Luís e Zélia Martã, pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. Número 8, Beata Rafaela Ibarra e José Villalonga, um casal de coração magnânimo. Número 9, servo de Deus Takashi Nagai e Midori Moriyama, vítimas e heróis da era atômica. Número 10, Beatos Luigi e Maria Beltrame Quattrochi, primeiro casal beatificado como esposos. Isso é muito bonito. Inclusive, o ícone deles são os dois junto ao leito matrimonial. Número 11, Jacques Maritain e Raíssa Maritain. Aqui também, né, o subtítulo que ele coloca, Casal inflamado pela verdade. Eles são convertidos, né? E aí tem um pessoal que certamente vai falar, mas o Maritain é liberal, aquela coisa. Tá, mas óbvio, eles não estão canonizados, né? Mas ele está analisando aqui a forma como eles viveram o matrimônio, como eles viveram santamente o matrimônio, principalmente após a conversão. E número 12, Santa Diana Beretta Molla e Pietro Molla, heróicos esposos e pai. Santa Diana, a mãe que se negou a matar o próprio filho. Então é também a gente poderia chamá-la de mártir da defesa da vida, né? Então tem aqui estas 12 biografias desses casais que nos ajudam a confirmar algo que a igreja sempre disse, mas, sobretudo, nos ajuda a ter mais inspiração para quem é casado, para quem sente esse chamado à vida matrimonial, essa vocação tão bela, tão bonita, tão frutífera, dos casais, das famílias que saem as vocações religiosas, sacerdotais e outras vocações matrimoniais também. Então, a família ficou essa coisa de família tradicional brasileira, né? A coisa ficou um pouco caricata, né? Porque, infelizmente, óbvio, essa tal família tradicional brasileira é cheia de gente que vive na pornografia, que vive falando em traição, trair o esposo, a esposa. Enfim, não é disso que nós estamos falando aqui, né? A ideia é ressaltar o matrimônio enquanto sacramento, esse ideal de vida belíssimo, que infelizmente está cada vez mais raro de se ver, né? O Papa Bento XVI, no livro Sal da Terra, se não me engano, ele diz que o problema não era propriamente o número de divórcios entre casais católicos, mas era saber realmente quantos desses matrimônios são válidos. Porque, como eu falava no início, a igreja é muito exigente em relação ao sacramento do matrimônio, inclusive nas exigências canônicas para sua validade. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Se você for pegar o Código de Direito Canônico e ler ali os impedimentos, né, tudo aquilo que pode tornar nulo, inexistente o matrimônio, é uma lista enorme de itens. E por quê? Justamente por causa da sacralidade daquilo que se forma com o sacramento do matrimônio, que é a família. É uma coisa muito séria, tão séria que a igreja trata, pelo menos oficialmente na doutrina, com a maior das exigências. Então cabe a nós, a pessoa fala, na teoria, mas na prática a coisa não está funcionando. Por quê? Porque as pessoas não querem. As pessoas não querem viver. As pessoas não querem se formar. As pessoas não querem buscar bons exemplos. Eles existem. Estou aqui indicando para você. Né? Existem outras publicações. A MBC tem um livro também sobre santos casados, um livro até mais denso, né? Então existem muitos exemplos que nos mostram que é possível, que não é um conto de fadas, que não é uma propaganda.
E é possível porque, como eu falei, do ponto de vista teológico, Nosso Senhor dá as graças de Estado. Essas graças são reais. Eu posso falar por experiência própria. Isso significa que não haverá cruzes no matrimônio? De forma alguma. A cruz está presente. Se o Cristo está presente, a cruz também está presente. Isso significa que os cônjuges nunca vão cometer erros, pecados, não vão decepcionar um ao outro em algum grau por suas dificuldades de temperamento, de comportamento? Nada disso. É óbvio que o ideal é a gente ir cada vez mais depurando, procurando depurar, eliminar os pecados, eliminar o pecado mortal. O pecado mortal é pressuposto. Tem que eliminar dia zero, né? É prioridade zero. E eliminar o pecado venial e eliminando também, com a ajuda da graça, as imperfeições. É óbvio, né? Para que um dia a gente possa ver realizado em nossa vida familiar aquilo que está ali na passagem das bodas de Caná, que o vinho velho é servido por último, né? E que com o passar do tempo, companheirismo, amizade vão se aprofundando cada vez mais e que o homem e a mulher, marido e mulher, esposa e esposa, vendo o crescimento dos filhos, seguindo, claro, os filhos vão cometer erros, pode ser que um se desgarre ou dois, mas se a catequese for bem dada, for bem fundamentada, se isso tudo for vivido com muita sinceridade e muita intensidade, mas de forma natural, sem afetação, sem moralismos, na vida familiar, essas ovelhas desgarradas, elas voltam, né? Elas voltam. Então, tudo isso é possível. E o mundo precisa mais do que nunca desses matrimônios, desses casamentos, porque foi nesse ambiente, como diz o sociólogo Rodney Stark, que nem católico é, ele mostra num dos seus livros que foram essas famílias que ajudaram a espalhar o cristianismo na época do Império Romano, quando o cristianismo era perseguido. Foi a convicção desses casais que foi transmitida aos filhos, foi essa convicção que manteve viva a chama da igreja na sociedade. E esses casais, pouco a pouco, no ambiente de perseguição, muitas vezes como igreja clandestina, vamos dizer assim, né, vivendo de forma clandestina, foram esses casais que contribuíram para que o Império Romano fosse pouco a pouco sendo cristianizado. Então nós precisamos dessas famílias, mais do que nunca. Agradeço sua atenção, deixo aqui na descrição do vídeo um link para você acessar a nossa livraria, adquirir este livro, outros livros. Nós temos, além dos livros da editora na livraria, milhares de títulos de outras editoras, de vários temas, não só de temas especificamente religiosos também, né? Existem também itens para você presentear, tem quebra-cabeça, tem itens, tem terços, tem imagens também, tem outros brinquedos. Então, nossa livraria tem um acervo muito grande, ela é feita em parceria com o SEDET, lá de Campinas. Adquirindo obras, itens na nossa livraria, você ajuda o nosso apostolado, meu e da minha esposa, que essa editora é mantida por nós com muito amor e muito carinho já há 15 anos, porque nós temos essa paixão, este amor pelos livros. E eu posso dizer que tem sido muito mais um tira-pão do que um ganha-pão, né? De forma jocosa, né? Nós perdemos mais, acho que nós perdemos mais dinheiro com a editora do que ganhamos, eu nem sei dizer, mas nós fazemos com amor, né? A ideia de trazer novos livros, livros que estavam esgotados há muito tempo, para o mercado brasileiro. Eu sei que o número de leitores no Brasil diminui a cada ano, tenho plena consciência disso, mas eu sei que esses remanescentes, quando recebem um livro bem editado, bem traduzido, bem revisado, com uma diagramação bonita, uma capa bonita, eles ficam felizes, aquilo toca o seu intelecto, toca a sua vontade pelo conteúdo, né? Então vale muito a pena. É uma coisa que eu não consigo deixar de fazer. Então, peço a você, apoie a nossa editora, divulgue este vídeo, divulgue os nossos livros, por gentileza, e, se Deus quiser, até semana que vem. A ideia não é sempre falar de
um livro específico da editora, pode ser um tema abordado pelo livro, né? E aí, com os insights que aparecem aqui, o vídeo não tem edição, não tem cortes, a gente fala de outros assuntos também, tá bom? Fique com Deus, muito obrigado por sua atenção e até a próxima.